Temos novamente uma questão de sucessões. Vamos então começar aqui pela linha A, em que pedem aqui duas situações bastante interessantes. Isto porque é importante salientar a diferença entre estas duas coisas. Uma situação é nós termos A de n mais 1 e outra situação que não tem nada a ver é termos A de n mais 1. Ok? Portanto, aqui o 1 está a ser somado ao índice, portanto é a ordem, está a ser somado à ordem da sucessão, e aqui este 1 está a ser somado ao termo. Estamos a adicionar uma unidade ao termo da sucessão. Ok? Vamos ver neste exemplo como é que poderemos fazer então esta diferença. Neste caso estão-nos a pedir para um n concreto que é 4, e portanto podemos então nas duas situações substituir o n por 4, neste caso vamos substituir aqui em índice, como é óbvio, ou seja, isto dá A de 5. 4 mais 1 dá 5. E vamos então aqui à sucessão substituir o n por 5. Fica então igual a 2 vezes 5 menos 1 sobre 5 mais 2. Ora, 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. 9 sobre 7. Ok? Portanto, esta é uma situação que nos estão a pedir. A outra é então A de 4 mais 1, ou seja, eu vou calcular o A de 4, vou então substituir na sucessão A de n o n por 4, fica 2 vezes 4 menos 1 sobre 4 mais 2, e depois vou adicionar uma unidade. Então, 2 vezes 4, 8, 8 menos 1, 7, 7 sobre 6, mais 1. E isto vai dar 7 mais 6 sobre 6. Ou seja, 7 e 6, portanto 13 sobre 6. Ok? E temos assim esta situação. Portanto, aqui isto não era difícil, era só ter a noção de que estas são duas situações diferentes. Bom, vamos aqui à linha B, vou fazer a linha B ainda nesta página, que é mostre que a de n é uma sucessão monótona. Bom, geralmente isto há vários tipos de sucessões, não é? Mas principalmente quando estamos em sucessões definidas assim por uma razão, por uma divisão de dois polinómios, nós vamos adotar aqui uma estratégia para ver a monotonia, que é a seguinte. Primeiro vamos querer saber se a sucessão é... não, peço desculpa, eu agora estava aqui um bocado enganado. Eu ia já fazer a linha D, ok? Vamos fazer a linha D. Bom, nós queremos ver a monotonia e, portanto, o que eu vou fazer aqui faz-se para o caso geral das sucessões, ok? Como é que nós vemos a monotonia de uma sucessão? Para ver a monotonia é ver se é crescente ou decrescente, não é? Portanto, eu já estava aqui a fazer a limitada, que é o que vamos ter que fazer depois na linha D. Portanto, vamos aqui concentrar então nisto. Ver a monotonia é ver onde é que é crescente ou decrescente uma sucessão, se é sempre crescente ou se é sempre decrescente. Então o que é que tem que acontecer? Reparem, para ela ser sempre crescente, o termo que vem a seguir, e agora vou aqui fazer tipo um gráficozinho, não é? Portanto, temos aqui um termo qualquer, Pn igual a 1, dá aqui este valor, a sucessão tem este valor. Se ela for sempre crescente, para o termo que vem a seguir, ela vai ter que ter um valor superior, não é? Tem que estar a crescer, ou seja, o U de n mais 1 tem que ser superior ao U de n, não é? E para ser decrescente, bem, já teria que ser o contrário, teria que ser inferior, teria que estar aqui da parte de baixo, não é? O que vem a seguir teria que ser menor que o anterior. Mas isto tem que acontecer sempre. Por exemplo, esta sucessão que eu aqui fiz, esta já não é crescente nem decrescente, porque ela já cresceu e já decresceu, ok? Portanto, isto tem que acontecer para todo o n, ok? Para todo o n. Então, para ser decrescente, tem que ser o de n mais 1, tem que ser menor que o de n. Ok? Então, mas isto pode ser escrito desta maneira, não é? Menos o de n maior do que 0 e portanto, isto é o que nós vamos estudar para ver se uma sucessão é crescente ou decrescente. Porque, reparem, nós temos aqui a mesma coisa, não é? U de n mais 1 menos u de n. U de n mais 1 menos u de n. Nós vamos fazer o u de n mais 1 menos u de n. Portanto, isto é a linha B. Vamos fazer o u de n mais 1 menos o u de n. Se der maior que 0, estamos nesta situação, crescente. Se der menor que 0, estamos nesta, decrescente, ok? Então, vamos à nossa sucessão e vamos substituir o n por n mais 1. Então, fica 2, cuidado com este parênteses, n mais 1 menos 1 sobre n mais 1 mais 2, menos o de n. O de n é 2n menos 1 sobre
n mais 2. Fazemos aqui a distributiva, portanto 2n mais 2 menos 1 sobre n mais 3 menos 2n menos 1 sobre n mais 2. Vamos aqui fazer as continhas, 2n mais 1, aqui ainda vou deixar estar na mesma, menos, portanto 2n mais 1 sobre n mais 2. O que é que temos que fazer agora? Igualar denominadores, portanto vamos simplificar ao máximo, ok? Vou multiplicar esta por n mais 2 e esta por n mais 3, para ter o mesmo denominador. Então fica 2n mais 1 vezes n mais 2, menos 2n menos 1 vezes n mais 3. Ok? Ficamos então com isto. E aqui no denominador temos esta situação. n mais 3 vezes n mais 2. Ok? Vamos agora fazer aqui a distributiva, então ficamos com 2n ao quadrado mais 4n mais n mais 2 menos, vou abrir aqui parênteses, 2n ao quadrado mais 6n menos n, e agora vamos lá ver se isto cabe aqui, menos n menos 3, fecha, parênteses, e portanto n mais 3 vezes n mais 2. Vamos tirar ali os parênteses, 2n ao quadrado mais 5n mais 2 menos, agora reparem que poderemos fazer a conta aqui, não, este para já ainda fica assim, 2n ao quadrado, agora 6n menos n dá 5n, portanto menos 5n, estamos a tirar os parênteses, portanto está aqui um menos cá fora que vai trocar os sinais todos, ok? Mais 3 sobre n mais 3 n mais 2. Portanto, este corta com este, 5n menos 5n dá 0, 2 mais 3, 5. Ou seja, isto vai nos dar 5 sobre n mais 3 vezes n mais 2. Bom, e nós aqui no fim vamos tirar a seguinte conclusão, se formos capazes disso, não é? Mas vamos olhar para esta expressão que temos no fim e ver, isto é sempre positivo ou é sempre negativo? Das duas uma. Ou então pode por vezes ser positivo e negativo, então não teremos conclusão nenhuma, ok? Mas reparem, o 5 em cima é sempre positivo. O n mais 3 é sempre positivo. O n mais 2 é sempre positivo. Não nos vamos esquecer que o n pertence aos números naturais. Logo, isto é sempre maior do que 0 para todo o n pertencente a n. Logo, isto é positivo, então é crescente, ok? Conclusão, que vem assim aqui destes cálculos, conclusão, o de n é crescente, ok? Portanto, resumindo e concluindo, nós fazemos sempre o de n mais 1 menos o de n, fazemos as simplificações, no fim vemos se dá para dizer que é sempre positivo ou negativo, ok? Por exemplo, eu se tivesse aqui um n menos 3, isto havia situações em que era positivo e outras negativas, então eu não podia tirar conclusão nenhuma e dizia não é monótona, ok? Não é monótona, porque para n igual a 1, se fosse n menos 3, para n igual a 1 dava negativo, por exemplo, e só a partir do 3 é que depois começava a dar positivo, ok? Portanto, é monótona crescente. Agora, vamos aqui à linha C. Então, a linha C diz o seguinte, verifique se 1,3 e 1,5 são termos da sucessão. Bom, como é que vamos ver se são termos? Então, se 1,5 for um termo da sucessão, existirá algum n tal que a de n é igual a 1,3, não é? Então o que é que eu vou fazer? Vou resolver esta equação e ver se isto dá verdadeiro. Dar verdadeiro é o quê? É obter um n que pertence ao conjunto dos números naturais, porque o n a gente sabe que tem que pertencer aos naturais, ok? Então o que é que podemos fazer? 2n menos 1 igual a 1,3 vezes n mais 2, portanto, estamos em equações e portanto não há problema de passar este n mais 2 para aquele membro a multiplicar, ok? Então fica 2n menos 1 igual a 1,3n mais 2,6, ou seja, 2n menos 1,3n é igual a 2,6 mais 1, e ficamos com 2n, bom, podemos já fazer esta conta, não é? Podemos já fazer esta conta e ficamos com, ora 2n menos 1,3, isto dá 0,7.
n igual a 3,6. Ou seja, n igual a 3,6 sobre 0,7. Será que isto dá um número inteiro? Portanto, 36 sobre 10 sobre 7 sobre 10. Vamos fazer aqui as continhas, podemos fazer na calculadora, ok? Isto corta, fica n igual a 36 sobre 7. Ora, isto o 36 não dá para dividir por 7, isto dá aqui vírgulas. Logo, não pertence a n. Então não é termo, ok? Conclusão, 1,3 não é termo de A de n. Fazemos o mesmo para o 1,5. Portanto, 1,5, será que é igual a 1,5? 2n menos 1, n mais 2, igual a 1,5. Vamos fazer as contas. Então fica 2n menos 1 igual a 1,5 vezes n mais 2. Ou seja, 2n menos 1 igual a 1,5n mais 3. 2n menos 1,5n igual a 3 mais 1. Ora, 2 menos 1,5 dá 0,5n igual a 4. n igual a 4 a dividir por 0,5. n igual a 4 sobre 5 sobre 10. Fazemos aqui o produto dos extremos pelos meios. n igual a 40 a dividir por 5. n igual a 8. Pertence a n. Logo, conclusão, 1,5 é termo de A de n. Ok? Bom, então, passando aqui à última questão, a linha D, vamos ver, era isto que eu já estava a falar há bocadinho na B, então vou reformular. Então, geralmente, para fazer, portanto, ver se é limitada quando temos sucessões que são divisões de polinómios, utilizamos a seguinte estratégia. Primeiro vamos procurar saber se é monótona, crescente ou decrescente. Neste caso já está feito aqui neste exercício. Já vimos que A de n é crescente. Então reparem nesta situação. Se A de n é crescente, deixem-me só fazer referência aqui a outra coisa. Ver se é limitada, nós quando queremos ver se uma sucessão é limitada, queremos ver se conseguimos isto. Se conseguimos descobrir um minorante e um majorante, que são então dois números que a gente consiga dizer assim, não, a sucessão é sempre superior a este minorante e a sucessão é sempre inferior a este majorante. E então dizemos que está limitada por aqueles dois valores, ok? E eu vou em busca então do tal minorante e majorante. Então nós, pela monotonia, caso ela seja monótona, conseguimos sempre descobrir ou minorante ou majorante. Reparem, se a de n é crescente, ela está sempre a crescer, não é? Então, o primeiro termo tem que ser o quê? Tem que ser o mais pequeno de todos, não é? O A de 1, que é igual a 2 vezes 1 menos 1 sobre 1 mais 2, ou seja, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1 dá 1, 1 terço, é minorante, ok? É o menor valor que a sucessão pode tomar. Então nós conseguimos dizer que a sucessão é sempre maior que este valor, não é? Porque ela está sempre a crescer. Este é o valor mais pequeno que nós temos. Agora, vamos lá ver uma situação. Ela está sempre a crescer, tudo bem, mas pode crescer ali para uma assinto horizontal, por exemplo. Não tem que ir para mais infinito, porque se fosse para mais infinito não era majorada, não é? Não era limitada. Vamos ver se encontramos um majorante. E para isso, então, é aqui que eu digo que nestas sucessões em que são a divisão de dois polinómios, dá jeito ver a sucessão de outra maneira, já vamos perceber melhor porquê. Escrever esta sucessão de outra forma, fazendo a divisão de polinómios. Vamos já perceber melhor porquê. Portanto, vamos fazer primeiro aqui o cálculo auxiliar. N mais 2. Qual é o número que multiplicado por n vai dar 2n? É o 2. 2 vezes n, 2n, menos 2n. 2 vezes 2, 4, menos 4. Muda de sinal. Quando passa para este lado, troca de sinal, não é? Isto dá 0, menos 1, menos 4, dá menos 5. Ou seja, 2n menos 1 sobre n mais 2 é igual sempre ao quociente mais o resto a dividir pelo divisor. E isto agora pode ser escrito assim, não é? 2 menos 5 sobre n mais 2. Bom, então, e é aqui que vamos fazer uma análise. Portanto, nós vimos que a sucessão dá para escrever desta maneira.
Reparem que a divisão de polinómios é apenas um cálculo auxiliar para nós conseguirmos escrever isto de outra forma. Se eu por acaso agora igualasse aqui denominadores deste lado, multiplicasse aqui por n mais 2 e ia obter aquilo, portanto isto é igual. E aqui nós conseguimos ver uma coisa, reparem nisto. E o 5 sobre n mais 2, se me concentrar apenas nisto, 5 sobre n mais 2 é positivo, não é? De certeza. O 5 é positivo. O n é um número natural, mais 2 é positivo. Então reparem o que é que está aqui a acontecer. Eu a 2 unidades estou-lhe sempre a retirar, a 2 unidades estou-lhe sempre a subtrair uma quantidade positiva. Quer dizer que eu tenho a certeza que este retângulo que eu aqui fiz, é sempre menor que 2, de certeza absoluta. Porque esta sucessão é sempre 2 menos qualquer coisa. Ok? E portanto temos majorante. 2 é majorante. Ok? Majorante. 2 é majorante. Ok? Bom, escrevemos só aqui uma resposta final. Dizemos então conclusão. Logo, se temos minorante e temos majorante, sabemos que a sucessão está entre 1/3 e 2. Depois há um destes menores que vai levar um igual. Qual é que leva o igual? É aquele em que nós calculamos o primeiro termo, que neste caso é o minorante, portanto vai levar aqui um igual aqui neste valor, ok? Mas é então limitada porque tem majorante e minorante. Bom, então, até uma próxima.